Olá a todos, nós estamos aqui para mais um bate-papo da Nestlé Health Science. Hoje o assunto é cirurgia no cenário da pandemia do coronavírus, porque a gente tem as infecções pelo Covid, mas os pacientes cirúrgicos continuam precisando ser operados ou diagnosticados. Meu nome é Valéria Braun Rosenfeld, eu sou intensivista e nutróloga e sou responsável pela área médica e científica da Nestlé Health Science. Hoje eu vou conversar com o Dr. Pedro Portari Filho. Ele é professor associado do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Ele é supervisor da residência médica em cirurgia do Hospital Universitário Gafreguinle e é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E também vou conversar com o Dr. Guilherme Ravanini. Ele é professor do Departamento de Cirurgia da Unirio, ele é mestre em videocirurgia pela Unirio e é cirurgião geral e oncológico. Olá, eu vou começar fazendo algumas perguntas frente a esse cenário. Imaginando hoje o cenário da pandemia e a necessidade que esses hospitais têm de leitos hospitalares para pacientes infectados com Covid e hospitais cheios de pacientes com Covid, essa possivelmente será a nossa realidade aí nas próximas semanas, o que vocês acham que mudou frente ao cenário que a gente está vivendo hoje? Bom, Valéria, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela Nestlé. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, essa pandemia, pelo menos para nós brasileiros e para todo mundo, é uma situação nova. Todas as sociedades, o Ministério da Saúde, as sociedades internacionais, solicitaram que os cirurgiões não pratiquem cirurgias eletivas por uma razão, por conta dos recursos hospitalares, dos recursos de material de proteção, a possibilidade de você contaminar um paciente que não é Covid dentro de um hospital que tenha paciente Covid. Então, o mundo inteiro parou de operar cirurgias eletivas que possam ser adiadas. Algumas não podem ser adiadas. Então, inclusive, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões fez uma normativa dessa há 10 dias atrás, solicitando que as consultas ambulatoriais que possam ser adiadas e as cirurgias eletivas que possam ser adiadas devem ser adiadas, para a gente realmente se concentrar e concentrar os recursos com o tratamento da pandemia Covid-19. Tá. E a gente imaginando que, ok, vamos suspender cirurgias eletivas, mas e aqueles pacientes que precisam de cirurgia? Quais são os critérios para indicar uma cirurgia durante a pandemia? Bom, Valéria, como o Pedro disse, eu queria também agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando com você e com o Pedro. Esse é um assunto extremamente importante e uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui nessa conversa é que nós estamos baseando o que vamos falar aqui com recomendações. Nada disso tem uma evidência clara ainda. São recomendações que a gente tem lido do que vem das sociedades internacionais de cirurgia e das nossas sociedades aqui dentro do Brasil. Dentro do cenário dessa epidemia, não tem jeito, algumas cirurgias vão ter que ocorrer. As cirurgias de emergência, por exemplo, elas não têm como ser evitadas, mas, obviamente, dentro de um cenário onde você consiga tratar um paciente, por exemplo, de uma colecistite ou um paciente com uma apendicite, que você consiga tratar de uma maneira não cirúrgica, talvez esse cenário seja o melhor. Lembrando que, muitas vezes, o paciente que você deixa de operar para tratar de maneira conservadora, pode ser que ele fique mais tempo no hospital. Então, você tem que adequar sempre a sua recomendação ao cenário atual que você está vivendo. A outra questão é o paciente oncológico. Eu acho que o paciente oncológico é um paciente que a gente tem que dar uma atenção muito grande e as recomendações vindas dos nossos colegas de fora e tanto dos nossos colegas aqui é para adiar os procedimentos que possam ser adiados por 2 a 3 meses, mas que isso não leve a um desfecho prejudicial do ponto de vista oncológico para o paciente. Bom, e quando a gente fala isso, a gente tem que avaliar caso a caso. Pacientes com tumores mais agressivos, por exemplo, câncer do aparelho digestivo, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de cólon, muitas vezes esses pacientes não podem esperar. E a gente vai ter que dividir esses pacientes em alguns cenários. Existe o cenário que nós estamos vivendo agora,
onde a gente está no início da epidemia, a nossa curva está começando a subir, nós temos leitos e temos equipamentos, temos leitos de CTI e temos pessoal para operar. Vamos chegar num momento onde estaremos no metade do caminho, onde estarão faltando leitos, os leitos serão escassos, e depois vamos evoluir para um momento onde não vai haver leitos para esses pacientes. Então, o paciente oncológico ele deve ser avaliado da seguinte maneira. Você tem um paciente com um tumor inicial, muito inicial. Esse paciente pode esperar. Lembrando que ele vai esperar 2 a 3 meses. O paciente com um tumor intermediário, talvez seja melhor você operá-lo agora, porque você não vai conseguir operá-lo mais para frente, porque nós vamos evoluir na epidemia e a doença vai prejudicar, vai evoluir para um estágio 2, para um estágio 3 ou até mesmo para um estágio 4. E você vai ter um paciente com um perfil oncológico pior de ser tratado. E existem os pacientes que já têm a doença oncológica avançada, são os pacientes de estágio 3 e 4. Esses pacientes, você sempre que possível vai oferecer quimioterapia para eles. E aí você vai conseguir adiar o seu procedimento cirúrgico em 2 a 3 meses e, como o Pedro falou, a gente vai estar, de uma certa maneira, conseguindo guardar os recursos, tanto do hospital quanto material humano, para poder tratar a epidemia. Eu acho que o Pedro pode falar um pouco, talvez, dos pacientes cirúrgicos não oncológicos, que são pacientes que a gente acaba recebendo na emergência. E lembrar também que a questão da emergência ela se dá tanto para os pacientes não oncológicos como para os pacientes oncológicos, né? Obstruções intestinais, sangramentos em pacientes com câncer, tem que ser avaliado a cirurgia de urgência ou até mesmo de emergência. E aqueles pacientes, o Guilherme já colocou bem, mas alguns pacientes, principalmente dentro do nosso meio, o tumor de reto, é um paciente que geralmente vai para a neoadjuvância, tumor de esôfago vai para a neoadjuvância. Isso deva ser estimulado e esses pacientes devam, então, fazer um tratamento pré-operatório com quimio e radioterapia, ou um ou outro, e isso dá o tempo necessário para a gente passar por isso tudo. Dentro dos pacientes cirúrgicos de emergência aí inflamatória ou trauma, a gente tem que realmente imaginar algum tipo de tratamento não cirúrgico. Tratamento endoscópico, tratamento endovascular, tratamento por radiologia intervencionista e deixar realmente aqueles pacientes que têm indicação precisa na urgência e no trauma de cirurgia de urgência e de emergência. Que possivelmente hoje em dia, com todo esse armamento que a gente tem, infelizmente mais no sistema privado que no sistema público, né, a gente acaba conseguindo não operar esses pacientes. Mas a realidade talvez seja que a gente receba cada vez menos pacientes com emergências não traumáticas e o número de trauma no Brasil tem diminuído nas últimas 2 semanas. O Centro de Trauma, aqui tem uma organização com número de dados epidemiologicamente cadastrados, mostra que o trauma nos últimos 15 dias no Brasil diminuiu de uma forma significativa, ou seja, as pessoas em isolamento social correm menos risco, tem menos acidente automobilístico, tem menos outros tipos de acidente. Então, o que a gente está vendo é uma diminuição também das cirurgias de urgência, mas, eventualmente, você vai ser obrigado a fazê-las. Tá. Imaginando esse cenário de que o Guilherme falou, a gente tem as cirurgias de urgência e emergência, ou seja, aquelas em que o paciente tem que chegar e tem que ser operado, os sangramentos, perfurações ou apendicites que complicadas que necessitem cirurgia, obstruções, mas imaginando esses pacientes que vocês citaram, tumores mais agressivos, tumores mais avançados ou pacientes que já estejam em neoadjuvância, e que de repente esse é o timing da cirurgia, a minha pergunta é, como fazer, porque existe a expectativa do doente, principalmente o doente oncológico, de ter uma cirurgia para poder resolver, ou pelo menos tentar resolver o seu problema. Como é que fica a conduta cirúrgica nesses pacientes? Não só a conduta cirúrgica, mas o preparo. Essa pergunta, na realidade, ela se destrincha em muitas perguntas. Não só a cirurgia, como o preparo, como solicitações de exames que eles precisem fazer de pré-operatório, como consultas. Telemedicina ajuda ou não?
Então, essa pergunta, na realidade, é para vocês dois, e é uma pergunta que acabou se desdobrando em várias. Do ponto de vista, a Valéria colocou um ponto muito, muito importante. Alguns doentes terão que ser operados. A maioria desses doentes serão oncológicos. Isso já é conhecido no mundo inteiro e essa é a experiência que o mundo está trazendo também. A China, a Itália já publicaram, inclusive, trabalhos sobre isso. Estados Unidos começa a publicar também, ou seja, aqueles pacientes que têm que ser operados. Esses pacientes seguem o pré-operatório normalmente, de uma forma um pouco mais avançada, de uma forma mais encurtando esse tempo de pré-operatório, principalmente aqueles que já têm indicação de cirurgia. Agora, do ponto de vista nosso, né, de terapia nutricional, a gente sempre costuma dizer que o pré-operatório é uma janela de oportunidade. E a gente tem que estar com esse planejamento terapêutico nutricional desde sempre. O doente chegou para nós, está fazendo o pré-operatório, fez o estadiamento, começa a terapia nutricional e dentro da nossa rotina, da rotina que é colocada no mundo inteiro hoje, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica publicou há 3 dias atrás um manual, e nesse manual esse protocolo inicial de terapia nutricional e de imunonutrição, ele se mantém. Isso a gente não vai mudar, a rotina não vai mudar. Não é? O interessante dessa abordagem é que ela talvez seja num espaço de tempo menor, mas a gente não vai mudar a nossa rotina que a gente fez e que é consagrada. O outro ponto que a gente pode, vou deixar o Guilherme falar sobre a questão do intraoperatório, mas o do pós-operatório também. Junto de terapia nutricional, junto de imunonutrição para pacientes cirúrgicos, oncológicos, isso se encaixa dentro de cuidados perioperatórios e os protocolos de cuidados são protocolos muito importantes. Aqui no Brasil, nós utilizamos o protocolo Acerto, que é difundido pelo país inteiro e que faz com que a gente tenha, no pós-operatório, um pós-operatório mais otimizado. E é isso que é a mensagem que a gente está recebendo dos outros centros que já estão passando por isso. Se a gente consegue deixar o paciente menos tempo dentro do hospital, menos recursos serão gastos, menos taxas de complicação e menos complicação cruzada e com os pacientes com Covid. Então, a utilização sistemática do protocolo Acerto no Brasil, nesse momento, é de fundamental importância. Terapia nutricional e imunonutrição faz parte desse arsenal dos cuidados perioperatórios. Então, isso é muito importante. O paciente tem alta rapidamente e o pós-operatório aí sim. A Valéria colocou a questão da telemedicina. Inclusive, o CFM está regulamentando isso para esse período de pandemia. Caso a caso deva ser avaliado, consultas pós-operatórias devam ser feitas se necessárias, mas, se possível, você manter um doente em casa e se comunicar com ele das diversas formas que a gente pode se comunicar, ou por chamadas, ou por WhatsApp, ou por vídeo. Quer dizer, isso hoje tem uma série diversificada disso. Então, telemedicina deva ser utilizada principalmente nos pacientes que não precisam vir ao hospital, e isso vai ser acordado entre a equipe médica e o paciente e a família do paciente. Então, nesse momento, quanto menos as pessoas se deslocarem, melhor para eles. Acho que a telemedicina vai ter um impulso muito grande, desde que guardada a segurança dos pacientes e guardada a segurança para os médicos de exercer um pós-operatório eficiente para esses pacientes. Como o Pedro falou, eu acho que hoje os protocolos que otimizam a recuperação pós-operatória são cruciais. A gente tem que utilizá-los da melhor maneira possível, onde a gente consiga otimizar e ter um pós-operatório mais brando, um pós-operatório com menos tempo de internação, tentando diminuir complicações. Eu acho que se a gente tem que usar um protocolo multimodal, o momento é esse, né? Como a gente já vem usando há muito tempo. Com relação ao intraoperatório, existem algumas recomendações. Uma vez que você opta por operar, você tem que colocar esse paciente dentro do centro cirúrgico, seja por uma doença oncológica que não pode esperar, ou por uma doença emergencial, uma cirurgia de emergência. Existem recomendações e cuidados a serem tomados.
O primeiro deles é com a proteção da equipe. Toda a equipe tem que usar o EPI adequado, né? O EPI mínimo que a gente está recomendando é uma máscara N95 ou uma máscara similar, proteção ocular ou face shield, proteção com gorro e capote impermeável e 2 luvas. É o que tem que ser recomendado para todos os pacientes. E para toda a equipe que estiver participando do ato cirúrgico, desde a equipe que esteja dentro de campo, como circulante, instrumentador, anestesista, tentar, na medida do possível, salas com pressão negativa, onde você tenha menos escape de aerossóis, e dentro do ambiente cirúrgico, discutir qual será a melhor via de acesso, a cirurgia aberta ou a cirurgia laparotômica. Existe uma dúvida, existe uma preocupação contra a questão da aerolização, ou seja, da contaminação por aerosol, e principalmente pelo aerosol criado na videolaparoscopia. Existe também uma dúvida se na cirurgia aberta, com o uso do eletrocautério, a fumaça gerada também não possa causar contaminação da equipe. Então, a recomendação é, se você acha que a laparoscopia vai ter um benefício grande para o seu paciente, onde você consiga um pós-operatório mais otimizado, e a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva está dentro do protocolo multimodal, use-a com cautela, ou seja, tentando evacuar as fugas em ambiente adequado, seja ela no aspirador, seja num ambiente fechado em selo d'água, tomando cuidado com os escapes aéreos que acontecem nos trocartes, ou até mesmo na hora que você vai desinsuflar o pneumoperitônio para retirar a peça. Então, cuidados devem ser tomados com o gás do pneumoperitônio. Da mesma maneira, se você está fazendo uma cirurgia aberta, você tem que tomar cuidado com a fumaça do eletrocautério, tentar usar o mínimo possível e sempre aspirando essa fumaça. Essas são as recomendações que nós estamos seguindo. O outro cuidado que tem que ser tomado é o cuidado que existe no momento da intubação e extubação. Esse é um momento crítico, onde o anestesista e seu auxiliar, a equipe toda deve estar paramentada, cuidado com a via aérea, cuidado com todo tipo de secreção do paciente e cuidar também para que o paciente não se contamine. Então, o paciente tem que vir com proteção adequada para a sala cirúrgica. Então, a gente tem o momento da chegada do paciente, o momento da intubação, a escolha do acesso e depois o momento da extubação. Eu acho que tudo isso você tem que colocar na balança, no local onde você está, se você tem o material adequado, se você tem o material de proteção adequado para executar o tipo de cirurgia que você vai fazer e o tipo de acesso que você vai escolher. Corroborando o que o Guilherme explicou, e que, na verdade, ele resumiu exatamente os protocolos, que são protocolos bastante específicos e protocolos eventualmente novos para nós, todos do grupo cirúrgico, né? Se conhece das experiências tanto da China quanto da Europa e agora dos Estados Unidos, que o grupo de risco mais importante e o que mais está ligado à contaminação é o grupo cirúrgico, junto com os endoscopistas. É um grupo que realmente vai estar frente a frente com doentes que você não conhece. Existe uma orientação que começou com o Colégio Americano de Cirurgiões e todos nós acatamos e também orientamos dessa forma, mas que ainda é impossível, ou seja, esses pacientes seletivos deveriam ser testados previamente da cirurgia, né? Mas o que a gente percebe é que isso não vai ser possível. Então, todos são considerados suspeitos. E o grande problema disso tudo é o fluxo. Esse fluxo não é fácil. O Guilherme explicou rapidamente. Esse fluxo de entrada, saída e de presença de um suspeito dentro do centro cirúrgico tem que ser treinado. As equipes têm que estar, além de conhecer a questão toda, tem que ter um fluxo de treinamento prévio, que é o que a gente está fazendo agora, e a tentativa de você estar de uma forma integrada entre todas as equipes, os médicos, os anestesistas, os cirurgiões, os enfermeiros, os instrumentadores. E deixar claro que o principal momento de contaminação da equipe cirúrgica é na hora de retirar a paramentação, retirar o equipamento de proteção. É aí que os endoscopistas e os cirurgiões, os anestesistas, acabam se contaminando.
Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. E a gente precisa, nesse tempo que a gente ainda tem, fazer um treinamento da equipe como um todo. Isso é uma coisa muito, muito difícil, principalmente em hospitais que não têm a cultura do treinamento das suas equipes. E precisa incluir testagem de Covid para esses pacientes no pré-operatório? Todos Sim, têm que ser testados? deveriam ter sido testados antes de serem operados da forma eletiva desses pacientes que nós estamos falando e que basicamente são oncológicos. Isso não é a realidade e todas as sociedades, tanto do Brasil quanto do exterior, falam que quando você não consegue testar esses pacientes, esse paciente tem que ser considerado um paciente suspeito. E aí você ativar todo esse protocolo que o Guilherme explicou e que é um protocolo que deva ser implementado o mais rápido possível. Tá. A última pergunta eu vou deixar para os dois. O pós-operatório, a gente falou do pré, quando eles precisam de ser realmente operados, e é uma cirurgia que tomava um caminho eletivo, tenta-se telemedicina, faz-se todo o preparo, tenta colocar esse paciente em protocolos multimodais de atendimento, preparo imunológico, projeto acerto. E o pós-operatório, imaginando esses doentes nos 2 cenários. A gente fez o preparo imunológico no pré, continua no pós, eu quero saber. E a segunda coisa é, o paciente que teve uma urgência e foi operado, vocês acham que vale a pena, uma abordagem, com imunonutrientes só no pós-operatório? Bom, essa pergunta é bastante interessante, porque eventualmente você não conseguiu fazer no pré. No caso das urgências, nunca você vai imaginar que você vai fazer no pré. Os trabalhos que a gente tem sobre essa área de urgência são trabalhos muito limitados ao trauma. Os pacientes que são operados de trauma, pacientes que podem ser alimentados precocemente, não têm instabilidade hemodinâmica, já está razoavelmente consolidado que você deva usar imunonutrientes no pós-operatório imediato, de maneira precoce, de maneira enteral. Essa é a recomendação enteral nos primeiros 24 ou 36 horas de pós-operatório. Em pacientes de cirurgias de urgências não traumáticas, existem muito poucos trabalhos, mas por ilação eu acho que a gente pode pensar da mesma forma. Os pacientes que vão ser operados tendem, Valéria, a serem mais graves. A apendicite fica em casa 2, 3 dias esperando a dor passar. A colestite aguda fica em casa também tomando Buscopan, porque o médico vai tentar esfriar o processo. E esses pacientes chegam nas emergências, esse é o relato que a gente tem das emergências, mais graves do que o normal. Então, seria interessante esses pacientes terem algum tipo de cuidado imunológico, desde que eles preencham todos os requisitos, que basicamente são os requisitos exceto sepse grave. Né? Então, acho que é isso. Agora, aquele paciente cirúrgico, oncológico, a continuação da terapia imunológica que você fez no pré-operatório, ela é uma realidade no pós-operatório, da mesma forma. De preferência nas primeiras 24 horas, por via interal, ou mesmo por via oral, se o paciente consegue tomar por via oral, mas isso a gente já conhece e a gente sabe que para pacientes desnutridos graves, a maioria dos nossos pacientes oncológicos o são, a utilização no pré e no pós-operatório, ela já está consolidada como uma evidência forte dentro da literatura. Então, os pacientes devam continuar no pós-operatório. Acho que só para complementar, né, o Pedro já deixou bem claro aqui que existe benefício da gente fazer um trabalho nutricional nesses pacientes e a gente talvez esteja tratando agora pacientes mais graves. Os pacientes que não são graves não vão ser operados. Então, a gente vai operar emergência, a gente vai operar pacientes que não conseguimos segurar aquela cirurgia para 2, 3 meses. Então, preparar esse paciente de maneira adequada, com imunonutrição no pré-operatório e mantê-la no pós-operatório, eu acho que é mandatório. Se você consegue usar alguma ferramenta onde você vai ter um melhor desfecho,
seja com diminuição de infecção de ferida, seja com diminuição de infecção respiratória, e você tem menos tempo de internação, isso vai ser primordial nesse momento de infecção pelo vírus. Eu acho que a gente tem que manter, tem que usar. Como o Pedro falou, existem alguns estudos que mostram benefício no paciente traumático não séptico. Existe alguma evidência também em alguns pacientes do trato digestivo alto, onde a gente faz o uso da imunonutrição no pós-operatório apenas, mas se você usou no pré, use no pós, e se você não usou no pré, use no pós, que com certeza vai ter benefício. Tá certo. Nossa, foi super rico nossa conversa aqui, porque a gente fica no foco do coronavírus e esquece que as outras doenças também acontecem. As outras patologias que podem levar um indivíduo a um hospital, elas também estão aí, podem ocorrer. E uma delas é o paciente cirúrgico. Então, gostaria de agradecer a vocês, super enriquecedor, e eu tenho certeza que quem está assistindo vai ter aproveitado bastante a nossa conversa. Obrigada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, essa oportunidade, e deixar essa mensagem. Você falou uma coisa que é realmente preocupante e que nos está orientando nesse momento. As doenças não param. Os pacientes que são portadores de doenças de natureza cirúrgica, a doença não vai esperar 2, 3 meses. Então, a gente, infelizmente, vai ter que tentar entender como a gente vai conviver com esse problema, que é um problema hoje de ordem mundial. Então, acho que essa experiência, daqui a algum tempo, a gente vai olhar para trás e vai entender o que a gente fez, mas acho que cabe a nós traçarmos pelo menos um planejamento que torne mais segura a cirurgia desses pacientes. Muito obrigado pela oportunidade, Valéria. Queria também agradecer a oportunidade, gostei muito de participar desse bate-papo com vocês. E só também para finalizar, uma última recomendação, vamos adaptar a caso. Se você puder esperar, espere. Se você puder adiar a sua cirurgia, espere. Desde que isso não prejudique o seu paciente, mas tente adaptar cada recomendação ao seu cenário, ao cenário que estamos vivendo e ao seu cenário de trabalho, onde você trabalha, se você tem recurso ou não, para praticar ou não uma modalidade recomendada aqui nesse bate-papo que a gente teve hoje. Gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês.